E aí, família, como vocês estão? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. A gente decidiu sentar aqui no sofá e contar como foi o processo de locação da casa, né? Porque até agora a gente tava procurando apartamento. O que aconteceu? Que agora a gente tá numa casa. Sim, então vai ser um vídeo um pouquinho diferente, não vai ser vlog, vai ser uma conversa pra gente explicar tudo pra vocês. Exatamente. E lembrando que é tudo com base na nossa experiência, Sim. tá? Não vamos generalizar. Tem gente que fala, comigo foi bem mais rápido, comigo foi mais tranquilo, comigo foi muito mais difícil. Então, é tudo com base na nossa experiência e na época que a gente veio aqui pra Austrália. Sim, tudo que aconteceu com a gente. Então, pode começar. Vamos lá, começando do começo. Começando pelo começo, nosso processo de decidir onde a gente ia morar e tudo mais ainda começou ainda no Brasil durante o planejamento do intercâmbio, né? Então, o pessoal da nossa agência, eles apresentaram algumas opções. A primeira delas era morar na residência estudantil da escola de inglês em que a gente estuda. EADC. Casa de família, que era uma coisa que a gente não queria muito, a gente queria ficar as três juntas e tudo mais. A gente não ia ficar muito confortável também em casa de família. Sim. E a outra era alugar um Airbnb. Só que o que acontece? No início a gente decidiu ir pro Airbnb e tudo mais, só que a gente achou que se a gente morasse só as três, talvez a gente só falasse português, a gente não ia praticar o nosso inglês. Enquanto que se a gente morasse com outras pessoas de outros países, a gente teria que falar inglês, né? Exato. Então a gente decidiu primeiro pelo Airbnb, aí depois a gente mudou de opinião e aí a gente ia para acomodação estudantil. Só que a acomodação da escola em que a gente estuda não estava mais disponível, já estava cheia. Então apresentaram pra gente uma empresa que aluga apartamentos e tudo mais. É tipo uma acomodação estudantil também, só que não era da escola. E aí a gente decidiu por essa empresa, só que a gente queria ver como é que a gente ia se adaptar, né? Se a gente ia se adaptar a outras pessoas de outros países e morar com pessoas que a gente não conhecia. Então a gente fechou por um mês só. Foi um mês. Justamente pra gente chegar na Austrália e ter um lugar pra ficar. E a gente teve até um problema com a Estela, que quase ficou em outro lugar, que era uns 10 minutos mais longe. Sim, porque o que a gente queria? A gente queria que fosse pelo menos em quartos separados, que a gente dividisse com pessoas de outro país. Só que não é a gente que escolhe para qual apartamento que a gente vai ficar. Eles acomodam de acordo com a disponibilidade. Sim. E aí, acho que uma semana antes da gente vir para a Austrália, eles enviaram pra gente todas as informações da acomodação, os endereços e tudo mais. E aí a Fernanda e a Dani iam ficar num apartamento, que era o apartamento que a gente acabou ficando no primeiro mês, e eu ia ficar em outro lugar, a uns 10 minutos delas. Mas graças a Deus, quando a gente chegou na Austrália, a gente ficou sabendo que a Estela ficaria no mesmo apartamento que a gente, então deu tudo certo no final. Sim. E a gente conheceu a Ronoka, é daí que surgiu a Ronoka, a gente conheceu ela lá nesse apartamento, que é no bairro South Bank, que é muito pertinho da CBD, Super. CBD é o centro, né, aqui de Melbourne. E aí eu dividia o quarto com ela e a Fernanda e a Dani dividiam outro quarto. Era um apartamento com 2 quartos, né? Exatamente, era um apartamento bem aconchegante até. O problema Ótima de lá é que tinha... localização. ótima localização. O problema de lá é que tinha carpete em tudo quanto é canto e a gente é tudo alérgica. E a gente sempre ficava tossindo, espirrando. Mas, assim, no geral, era um ótimo apartamento. Mas por que a gente decidiu mudar? Porque era uma residência estudantil, né? Aparentemente, assim... se a Ronoka saísse de lá e entrar outra pessoa no lugar, ia ficar junto com a Estela. Sim. E a gente queria um cantinho só nosso depois de um mês. E também em questão de custo-benefício, né? A Exato. gente foi meio que estudando as possibilidades, a gente Ficaria viu... mais barato a gente alugar um apartamento. Sim, a gente alugar. E foi aí que a gente começou esse processo de alugar um apartamento próprio. Isso foi na segunda semana, né? Porque assim, na primeira semana a gente tava podre. A gente tava muito cansada, jet lag, a gente também tinha um monte de coisa pra resolver. 13 horas de diferença do Brasil, amados. Não é fácil. Sim, a gente também teve que se adaptar e tinha outras coisas pra resolver de banco, se adaptar à escola, enfim, tinha um monte de coisa, então O a gente TFN que a gente fez também. Sim, então a gente começou realmente a esse processo de procurar um apartamento na segunda semana. Exatamente.
Aí quem começou mesmo esse processo foi a Fernanda, que tá atrás das câmeras hoje. Ela começou a pesquisar no Domain. Foi o site que o Rafael da agência recomendou. Isso, Sim, na verdade são dois, a gente meio que ficou procurando em dois sites principalmente. Um era o Domain, como a Fernanda e a Dani falaram, que foi indicado pelo Rafael da agência da Australian Center. E o outro foi o Real Estate? Real Estate. Real Estate, que a gente achou melhor depois, a gente viu que tinha mais opções. E a gente começou a marcar as visitas. E como que o processo aqui é bem diferente. Assim, acho que primeiro a gente achou que seria um pouco mais fácil, digamos assim, mais rápido. Não necessariamente fácil, mas mais rápido. É que antes da gente vir, a gente pesquisou. Inclusive falaram pra gente, não é difícil arranjar apartamento lá, não está difícil no momento. Exato. Porque, enfim, a Austrália, acho que como muita gente sabe, a Austrália ficou durante muito tempo com o território fechado, assim, as fronteiras fechadas. Então muita gente foi embora e aí deixou as casas, então tinha bastante imóvel pra alugar. Só que nessa época que a gente veio, todo mundo veio junto. Então a concorrência tá um pouco maior. A gente acha, né? Isso é, de novo, é a nossa experiência, é o que Exatamente. Nossas percepções. Pra emprego, vou falar pra vocês, hoje tá muito fácil. E sempre foi, né? Na verdade, a Austrália sempre foi muito fácil. Eu acho que um dos benefícios de morar aqui, além do salário, que é um dos maiores salários mínimos do mundo, é a facilidade de você conseguir um emprego aqui. E para quem é imigrante, então, agora, como teve a pandemia e tudo mais, muita gente voltou para o seu país, eles estão precisando de mão de obra. Só que também tem essa parte dos imóveis que tá um pouco mais concorrido, porque todo mundo tá voltando. Todo mundo tá vindo pra cá e ficou mais difícil para arranjar apartamento. Inclusive, uma menina conversou com a gente, uma pessoa que a gente conheceu na LSC, que é a escola que a gente estuda. Ela falou que 3 meses atrás, hoje a gente tá em junho, lá pra março, fevereiro, tava mais fácil de arranjar apartamento. E agora que todo mundo veio pra cá, as fronteiras abriram, começou a ficar um pouquinho mais concorrido. Mas eu acho que, e aí outra dificuldade também é porque, primeiro, a gente nunca precisou, ainda no Brasil, a gente sempre morou com os nossos pais e tudo mais, então a gente não sabia muito do processo ainda no Brasil, essa questão de alugar apartamento. Só que o processo aqui na Austrália, além de tudo isso, é bem diferente do processo do Brasil. E bem burocrático, né? Sim, porque o que acontece? O processo que a gente fez pelo Real Estate. Porque brasileiro em grupo de Facebook é bem mais fácil. Sim. É o processo pelo qual a gente estava indo, a gente escolheu pelo Real Estate, pelo Domain. Por ser mais seguro até. Sim, é um pouco diferente, porque o que acontece? Tem muita gente que consegue alugar pelo Facebook, grupos de brasileiros e tudo mais. Só que a gente acabou indo pelo caminho de tentar por conta própria por esses dois sites. E aí o que acontece? Como que foi o nosso processo? Você entra nesses sites e procura imóveis de acordo com o preço que você pode pagar, o número de quartos, o tamanho, a localização. Tem os filtros tudo direitinho. Enfim, assim como acontece no Brasil. Só que o que acontece? Você precisa marcar uma visita, ou até você pode decidir não marcar, mas é um pouco arriscado porque... É diferente, né? Porque é diferente. Eles são muito bons nas fotos. Você não sabe como vai ser o apartamento. Então você aplica, a gente marca a visita. E aí tem um dia específico que eles abrem a casa para várias pessoas visitarem juntas. E abrindo um parênteses aqui, outra coisa que é diferente do Brasil. O brasileiro, acho que a gente gosta, né, de ser bem recebido nos lugares, de conversar com a pessoa, com o corretor que tá ali apresentando a casa. E aqui não é assim. Ele simplesmente abre a porta da casa. Sim. Fica lá mexendo no celular. O corretor fica lá esperando, dá uns 15... Sim, são 15 minutos no máximo. 15 minutos. E a gente sai andando pela casa, vendo a casa. Ele só explica se a gente for perguntar alguma coisa. Sim, porque o que acontece? Aqui na Austrália, eles abrem para várias pessoas. E às vezes são vários horários, também tem outros imóveis que eles precisam abrir no mesmo dia. Então é tudo muito rápido, eles não têm tempo de ficar, conversar e tudo mais.
Então, você marcou, sei lá, 1h15 da tarde pra ficar 15 minutos até 1h30, então chega no horário, eles vão abrir a casa pra você. Às vezes você tá sozinho, você e o seu grupo, ou às vezes tem outras pessoas também que querem aplicar. Eles abrem tudo, veem o que você precisa ver, e se você tiver alguma dúvida, ou você pode tirar rapidinho na hora, ou manda um e-mail ou liga pra eles perguntando. Mas basicamente é isso. Então a gente tem que ver tudo, gostou? Eles vão mandar um formulário, ou o formulário que tem no próprio site, e aí a gente aplica. Só que o que acontece com essa aplicação? Ai, meu Deus, essa aplicação. Eles pedem muitas documentações e no nosso caso a gente está num grupo de 4 pessoas. Então era eu, a Dani, a Fernanda e a Ronoka, que também veio morar com a gente. Então, como são 4 estudantes e pessoas meio que adultas independentes, uma da outra, cada um tem que fazer uma aplicação conjunta. Então todas precisam colocar nesse formulário, preencher esse formulário e colocar todas as informações que eles precisam. E as informações... E por que isso foi um problema pra gente no início? Porque a gente achou que só uma pessoa precisava aplicar. Sim. Então só a Fernanda tá fazendo as aplicações e daqui a pouco a Fernanda mandou mensagem, eu tava no trabalho e eu lembro das mensagens chegando. Todo mundo tem que aplicar. Eu falei, como assim, meu Deus? E eram todas os imóveis. Todo mundo teve que aplicar. O quê? Uns 5 imóveis a gente teve que fazer a aplicação. E a gente foi recebendo essa ligação e-mail de um por um. Tem Sim. que aplicar nesse, agora todo mundo tem que aplicar nesse. Aplicar nesse. E é uma porrada de documentos. Sim, porque muito. eles pedem não é só o seu nome, o seu telefone, e-mail, ou uma comprovação financeira, não. É a comprovação financeira, aí eles vão pedir referências, então referência tanto se você Emprego. vai contar com uma pessoa, que é essa pessoa que vai ser que vai te ajudar a pagar, então você tem que mandar a referência dela, e-mail e telefone. Aí eles pedem também, teve alguns que pediram referência do trabalho, então do trabalho aí do Brasil. Teve gente que pediu 2 referências de trabalho. Eu tive que colocar os contatos da minha ex-chefe no Brasil pra ela preencher o formulário falando que eu sou uma boa pessoa. Então eles pedem muitas coisas. Até dos pais, às vezes, a gente tem que colocar. Sim, eles pedem muitas coisas e é uma documentação que no começo, às vezes, a gente precisou ir pegando, assim, juntando. Depois, nos últimos, cada uma meio que já tinha Pronto, né? pronto. Então, pediu, toma, tá aqui. Pelo menos fica salvo no site, esse que é um ponto positivo. Sim, e aí esse processo demora porque eles vão checar todas as informações. Tem essa questão também. Tem uma questão aqui de pontuação. Então, você precisa fazer... Quando você vai colocar os seus documentos no formulário, tem uma pontuação em cada tipo de documento. Não. Cada tipo de documento, por exemplo, acho que é documento classe A, classe B, classe C. Vai dependendo, né? Tipo, se tem o grau de documento. Por exemplo, o passaporte, ele já é um documento classe A, se eu não me engano. Porque tem sua fotinha, tem todas as suas informações ali. E cada classe vale uma pontuação diferente. Então, eu não me recordo muito agora qual classe vale mais. Só que quanto mais documentos você coloca em cada classe, mais pontos você acaba acumulando. Exato. Então, Mais forte fica a sua aplicação. tanto é que alguns dos corretores falaram, quanto mais conteúdo, ou quanto mais documento você colocar, melhor. Então, tenta colocar o máximo possível pra gente não precisar ficar ligando pra você e pedindo. Então, eles pediam cópia do passaporte, cópia de comprovação financeira. E essa comprovação financeira era, às vezes, extrato do banco. Sim. Para quem trabalha também, às vezes, o Olerite, né? Cartão de saúde, que mais? Visto também. Visto, cartão da escola. Cartão carta da escola. Comprovação do aluguel que você já pagou aqui. Isso, Comprovação do aluguel. Então, comprovante de endereço. Ai, gente, Tudo que possivelmente eles podem pedir para comprovar que você pode pagar o aluguel. E que você é uma boa pessoa. Eles pedem. Então, é bastante coisa que você precisa juntar. E como a gente só tava aqui há um mês e éramos todas estudantes e a gente não tava trabalhando ainda, então muitas vezes tinha alguns documentos que não era tão fácil assim a gente
procurar, assim. E depois de todo esse rolê, a gente acabou entendendo por que as pessoas acabam alugando quarto pelo grupo do Facebook. Sim, porque é bem difícil. Se você não tem pelo menos foi o que a gente sentiu, né? Como a gente ainda não estava estabilizado aqui, era um pouco mais difícil comprovar que a gente poderia pagar e que nós éramos pessoas legais. Vamos combinar, né? 4 imigrantes, a gente tava aplicando para 6 meses. Eles também, outra coisa que a gente sentiu, pelo menos no nosso caso, foi que eles davam mais prioridade para quem tava alugando para 1 ano do que para 6 meses. Sim, porque foi uma coisa que a gente sentiu no começo, porque assim, o mínimo que eles normalmente aceitam de aplicação é 6 meses. E aí tem 6 meses, tem 1 ano e tem mais do que isso? Tem mais do que isso, mas assim, entre 6 meses e 1 ano. E quando nas primeiras aplicações, quando a gente aplicava para 6 meses, Eles nem ligavam pra eles gente. nem ligavam. A Fernanda, às vezes, que tinha que ligar para ver como estava a aplicação, eles falavam, ó, assim, a gente, infelizmente, vocês não foram escolhidos, outra aplicação foi escolhida. Então, assim, nem ligavam pra gente pra avisar, olha, vocês passaram, a gente agora passaram pra próxima fase, a gente tá agora checando as referências, ou a gente recebeu a aplicação de vocês, as documentações, enfim. Aí, quando a gente começou a aplicar para 1 ano de aluguel, aí sim, aí a gente viu que começou a andar um pouco mais. Inclusive um apartamento que a gente não tinha gostado muito foi o que mais ligou pra gente depois da gente ter mudado o período de locação. Enfim, depois de todo esse rolê, de todo esse processo, a gente aplicou para muitos apartamentos. Quantos foram? Acho que foram 5 apartamentos, não foi? Foi mais. Foi mais? A gente visitou uns 10. É porque depois desse período eu já tava trabalhando, então eu acho que eu só visitei uns 3, 4 com elas. É que no final sobrou 5, tipo, na última semana, mas a gente já tinha recebido não de uns 3. Eu acho que a gente aplicou Mas pra uns 8. a gente visitou uns 10, por aí, ou até mais, se bobear. E aí, pra aplicar, a gente, como a Fernanda falou, a gente aplicou por uns 8. Só que assim, na última semana antes da nossa mudança, porque assim, o que acontece? O nosso contrato no apartamento era de 1 mês, como eu falei, então acabava no dia 28 de Maio. De maio. É que A gente tá perdida no tempo. 28 de maio. Uma semana, isso era um sábado. No sábado anterior, na semana anterior, aliás, a gente visitou 8 apartamentos. Foi. Então, só no sábado anterior a gente visitou 4. 4, em um dia só. E aí, durante a semana anterior, 4 apartamentos. Então, assim, foi muito cansativo. E o que acontece? A gente deveria ter renovado o contrato, acho que uns 15 dias antes. 15 dias antes de E a gente não terminar. fez isso. Então, quando começou a ficar o prazo apertado e a gente viu que a gente poderia ficar sem casa pra morar, a gente quis pra pelo menos mais 2 semanas, renovar para pelo menos 2 semanas até que a gente tivesse alguma resposta de algum apartamento. Porque os 4 apartamentos que a gente visitou por último, eles estavam bem adiantados nas aplicações e eram apartamentos que a gente tinha até gostado. Só que daí quando a gente entrou em contato com eles não tinha mais... Só tinha acho que 2 camas, né? Porque eles alugam por cama. Então tinha só 2 camas disponíveis pro apartamento. Então uma ia ficar de fora. Aí o apartamento que a gente tava. O apartamento que a gente tava. O South Bank. Aí o que a gente fez? Começou a procurar Airbnb pra gente ficar durante 2, 3 semanas pra dar tempo da gente conseguir arranjar um outro apartamento pra gente morar de vez. Nossa, gente, essa semana foi, acho que talvez, uma das piores da minha vida. Eu chorei nessa semana. Acho que tava todo mundo chorou assim do nada, as 3. Foi, porque a gente tava com medo. Foi pronto. Chorou assim. Eu chorei não. Não. Sou brincadeira, chorei não. Enfim, acho que essa semana, assim, foi a que foi mais difícil pra gente, né, nesse primeiro mês. Porque começou a vir o medo de, a gente vai ficar separada. Ou até o Airbnb tava recusando, acho que 2 vezes. Eu não lembro o motivo agora, mas recusaram 2 vezes o Airbnb. Cancelaram do nada. Sim. E aí a gente acabou conseguindo alugar em Northcote, que é um subúrbio um pouquinho mais longe de onde a gente estava. De tram até o meu trabalho, pelo menos, deu 40 minutos. Sim. Que é o mais distante da onde a gente tá agora e de South Bank, que é onde a gente morava anteriormente. Mas a gente
alugou pra 3 semanas e era isso. O que ia acontecer até então. A gente ia ficar 3 semanas lá e esperar as respostas de outras aplicações. Porém, nos 45 do segundo tempo... Que ódio! Tudo A gente mudou. tava se preparando pra se mudar já, pra ir pro Airbnb. E acho que foi na sexta-feira, antes da gente ir pro Airbnb, que vocês vieram visitar essa casa, Sim, né? o que aconteceu foi que numa quinta-feira, O Rafael da antes agência. do sábado em que a gente teria que se mudar da nossa casa, o Rafael da nossa agência mandou uma mensagem pra gente falando: meninas, eu conheci uma corretora brasileira que trabalha aí aqui na Austrália, em Melbourne e tudo mais, e aí eu falei de vocês 3. E ela falou que tem uma casa disponível, que tem uma casa que acabou vagando e que tem 3 lugares disponíveis. Que teria um quarto compartilhado e um quarto sozinho. Uhum. Porque o outro quarto da casa já tinha sido alugado para um menino brasileiro. Aí ele falou: entrem em contato com ela, vejam o que vocês acham, sem compromisso, só pra ver, só pra conhecer e tudo mais, e aí vocês veem o que vocês querem fazer. E elas foram, só E pra só que manter contato Sim, mesmo. a gente deixou bem claro, Dani, eu entrei em contato com ela, com a corretora na quinta-feira, ela falou: vocês podem vir aqui na sexta. Oh, beleza, só que assim, a gente já tinha deixado acho que bem claro pra Dani, pra Ronoca, e a gente já tinha meio que resolvido que a gente ia vir só pra conhecer. Porque a gente achava que era um pouquinho mais longe, eu não sei de onde a gente tirou isso, mas a gente achava que era muito longe. Ah, e abre outro parênteses, a gente queria uma casa que já tivesse mobília, porque a gente é nova no país e aqui a gente tem essa opção de pegar uma casa já mobiliada. E quando ele falou que eram 3 vagas e era um quarto compartilhado e outro quarto sozinho, a gente já achou que tinha tudo. Sim. Né? A gente achou que já tinha cama, uma cama de casal e 2 camas de solteiro. Sim, porque o que a gente achou? Não vai dar certo porque nós somos 4, nós não somos 3. Então a gente só vai pra manter contato com ela e pra conhecer mesmo. Enfim, no dia seguinte eu e a Fernanda viemos e a casa estava pelada, assim, estava sem mobília. Mas a corretora já tinha falado pra gente: olha, só fala pra elas não se assustarem, porque as pessoas que moravam aqui estão se mudando e a gente vai montar a casa ainda. A gente vai mobiliar ela todinha, então quando elas vierem, ela realmente vai estar sem mobília. E aí quando eu e a Fernanda veio, estava sem mobília mesmo. Só que daí, conversando com a corretora, ela explicando tudo: a gente dá prioridade pra quem tem que se mudar imediatamente, porque tem uma lista de espera e tudo mais. E aí a Fernanda, a gente explicou a questão, falou assim: então, é que na verdade não somos 3, somos 4, porque também tem a Ronoka, nossa colega de casa japonesa, que vai se mudar pra gente. Ela: ai, que bom que vocês falaram pra gente, pra mim, agora, porque eu tô comprando as mobílias e aí eu compro mais uma cama. Eu e a Fernanda, a gente já tem essa possibilidade de colocá-la assim, claro, tem essa possibilidade e tudo mais, a gente falou. E eu no trabalho lá, elas aqui visitando a casa, tinham me mandado mensagem: Dani, a gente tá indo lá. Falei: beleza, manter contato com ela e tal, porque é melhor até a gente conversar com uma brasileira. Sim. Que a gente consegue se comunicar melhor. E a mãe das meninas, a minha tia, ela mandou mensagem pra mim: ai, Dani, eu acho que as meninas estão indo visitar a casa, não sei o quê, como é que você tá se sentindo? Eu falei: tia, eu acho que não vai dar em nada, porque são só 3 lugares e sabe, eu tava sem esperança. Eu tava botando fé na casa. Mas aí já começou, a gente já ficou surpresa quando a gente veio, porque era 2 estações de tram, né, que é uma espécie de trólebus deles aqui. Então, assim, em 10 minutos a gente tava aqui, menos que isso até. Foi muito pertinho. E assim, pra andar também super perto da estação. Até aqui. Então a gente já ficou surpresa que era super perto, não era longe como a gente achava. Aí a gente chegou aqui, a casa é bem espaçosa, fica num lugar legal e também tinha essa possibilidade. E é bem calmo aqui, né? Sim. A única coisa, assim, que às vezes quando você chega, tipo, se você vier à noite, você pode assustar, é que é um lugar mais escuro. Mas é como se fosse um condomínio. O próximo vídeo que a gente vai mostrar, Sim, a gente casa. vai mostrar a casa e a gente mostra. Vocês vão ver, aí a gente mostra o bairro aqui também, a nossa rua, pra vocês verem. É um lugar muito tranquilo, muito gostoso.
E é uma casa bem espaçosa também. Aí as meninas se apaixonaram. Aí a gente já meio que falou, assim, as condições também eram um preço que era um pouco acima do que a gente iria pagar, o que a gente estava prevendo pagar, mas as condições de tudo vale a pena. A gente colocou na balança, era acho que uns $5 mais barato do que outro lugar que a gente tava por semana, se eu não me engano. Sim. E assim, colocando na balança, a gente pesou e falou assim, pô, é num lugar mais calmo, é num lugar mais espaçoso. Tem um menino que vai morar junto, tem, mas ele vai ficar num quarto, assim, distante do... Na verdade, na época não era nem distante. É, porque o que acontece aqui, vocês vão ver também no tour que a gente vai fazer. São 3 quartos, só que aqui são 3 andares. No andar de cima, no terceiro andar, são 2 quartos e o terceiro quarto é lá embaixo no térreo. Só que como o menino ele já tinha alugado primeiro, ele tinha que ficar com uma das suítes lá de cima. Então ele ia ficar no quarto na frente do quarto de 2 de nós. E as outras iam ficar lá embaixo. Ai, foi uma coisa que na época eu fiquei, ai meu Deus, A gente sério? ficou um pouco nervosa. Porque é muito longe os quartos uns dos outros. Mas aí depois, quando a gente se mudou pra cá, acabou que não deu pra colocar 2 camas lá embaixo. E aí a gente ficou com os quartos lá de cima e ele com o quarto lá de baixo. E aí... Eu sou cristã e já falo, Deus preparou tudo. A gente ficou todo mundo lá em cima, as meninas tudo lá em cima. E o Du, que é o nosso colega, ele tá lá embaixo. Agora ele não tá em casa porque viajou com a namorada. Mas o quarto dele ficou lá embaixo, bem separado da gente. Não que isso seja uma coisa boa, que eu não estou, né? Mas eu fiquei aliviada de ver que a gente ficaria todo mundo juntinho lá em cima. E aí, enfim, aí a gente chegou aqui, ela disse, eu vou comprar assim. Aí ela já perguntou, a corretora perguntou pra gente se a gente podia se mudar na segunda-feira. Isso foi numa sexta. A gente falou, sim, podemos. E aí acabou que a gente ficou um final de semana só no Airbnb. Então a gente, nossa, essa parte foi um pouco difícil, porque a gente tinha muitas malas, cada uma aqui tinha 3 malas. Sim, eu não tava junto. Sem falar, assim, na primeira mudança ela tava, mas quando a gente se mudou do Airbnb pra cá, era só eu, a Fernanda e a Ronoka. E aí ainda tinha um monte de sacola, porque tinha todas as coisas que a gente tinha comprado de mercado também pra trazer. Então foi bem difícil. Foi bem coitadas, estressante. eu tive que trabalhar no dia, eu não podia ficar. A Ronuca faltou na escola Foram pra poder 3 dar. casas em 2 dias. Foram. Parece que a gente viveu um ano dentro de um final de semana. Sim. Foi. Enfim, aí a gente ficou lá só o final de semana. E segunda-feira à tarde a gente veio pra cá e estamos aqui desde então. Essa é a nossa primeira semana aqui. Não, porque a gente não sabe quando... amanhã. Mas a gente não sabe quando você vai postar, então não dá pra falar. Então, pra gente, no momento que a gente tá gravando o vídeo... Faz uma semana. Essa Faz foi a uma primeira semana. É. E a gente ama a casa agora. E no próximo vídeo a gente vai fazer um tour mostrando tudinho pra vocês. Sim. E aí vocês vão ver como ficou a casa agora toda mobiliadinha. E habitada. E habitada. Tchau, tchau. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, comenta, compartilha. Eu sou nova nisso, eu não sei onde é que ficam os lugares, mas acho que... Tudo pra baixo. Eles sabem ler, eles olham. É isso, amores. Beijo. Tchau.